Então, minha gente, a gente observa aqui a respeito dos batistas e a reforma anglicana, que foi dentro da igreja anglicana que surgiu um movimento chamado puritanismo. Nesse movimento surgiu uma postura não conformista com o poder da monarquia sobre a alma, a fé e a consciência de seu povo. Você vai reparar isso nesse livro Liberdade e Exclusivismo. Isso provocou uma perseguição religiosa na Inglaterra, e os puritanos não conformistas, também conhecidos como separatistas, fugiram para a Holanda, onde puderam ter mais liberdade de consciência. Liderados por John Smyth, e é bom lembrar que às vezes as pessoas elas olham o nome Smyth e falam Smith, mas o que acontece é que a palavra Smith, ela não é exatamente, ela não é escrita com o Y, ela é escrita com I, por isso que é Smyth que se fala. E aí, voltando para cá, a gente, por exemplo, vai reparar que John Smyth, ele tinha formação teológica em Cambridge, foi pastor anglicano entre 1600 e 1603, tornou-se então puritano e mais tarde, em 1606, separatista, quando todos da congregação que ele pastoreava assinaram um convênio comprometendo-se a andar nos caminhos do Senhor, assim como fazê-los conhecidos por todos, né? De acordo com Zaqueu Moreira de Oliveira, na sua obra Um Povo Chamado Batista. E aí, a respeito de deixa eu apertei um clique errado aqui, a respeito de John Smyth, como a gente estava falando, o rebanho, liderados por ele, o rebanho concluiu, junto ao seu pastor, que o batismo infantil, sem pública profissão de fé em Jesus, não era coerente com a fé cristã. Smyth se batizou e batizou o rebanho novamente. Então, não sei se dá para perceber que o trabalho batista, ele começa, já começa de um modo controvertido, né? Já começa de um jeito meio diferente. E aí, a gente observa aqui que ele se batiza, e além dele se batizar, aí ele vai e batiza o rebanho. Ser batista para os pioneiros ingleses do século 17 não era uma questão denominacional como é hoje. Às vezes a gente lê a Bíblia, parece que Jesus, Paulo, Pedro, eles tinham essas questões denominacionais que nós temos. Isso é muito recente, né? Então, por isso que eu bato na tecla do tal do landmarquismo, né? Aquela ideia de que a gente tem um início, como se nós fôssemos, né, os pilares, nós fôssemos os melhores, nós fôssemos os principais, nós fôssemos os únicos. E assim, é bom a gente ter cuidado. Por quê? Porque Paulo não tinha a nossa denominação, Jesus não tinha a nossa denominação. A igreja, ela não começa como religião, ela começa como movimento. Tanto que eles são a religião deles é uma religião judaica. O que eles tinham de religião era judaísmo. Tanto que eles são conhecidos como uma seita dos nazarenos, né? Então assim, era uma seita judaica, ou seja, na cabeça dos iniciantes, eles são de certa forma judeus que creem em Jesus, até que chega um momento que assim, a ruptura vem, e aí não, judeu é judeu, cristão é cristão. Mas até isso acontecer, então a gente percebe que essa ideia denominacional não é uma ideia que está na Bíblia, e não era uma ideia também no caso dos batistas ingleses, porque a preocupação deles era voltar às escrituras, a preocupação deles era romper com o romanismo, e a dificuldade deles é que eles viam na reforma anglicana só um pó de arroz, uma maquiagem, né? Eles não viram uma reforma, eles viram um jeito, né? Uma gambiarra que foi feita. E aí, nisso, para eles ser batista era pertencer ao movimento por causa de uma convicção. E isso foi gerando muita antipatia, fazendo com que os antipáticos apelidassem os nossos ancestrais espirituais de batistas.
Por quê? Por causa da ênfase dada ao batismo, mediante pública profissão de fé, decorrente da conversão genuína e de um coração regenerado. Tem gente que vai bater na tecla de que eles batalharam pelo batismo imersionista, e não foi. A preocupação deles era com o batismo mediante pública profissão de fé. Essa era a preocupação. Se era imersão ou não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não havia imersão nesse tempo. Eu só estou dizendo que assim, a preocupação deles era se era um batismo de pública profissão de fé. Ou seja, eu me converti, eu declaro Cristo, eu confesso Cristo como meu Salvador, por isso eu me batizo, em vez de ser batizado só porque eu sou filho de crente. Essa era a questão principal. A questão se vai ser imersão é posterior. Então observa bem como a gente começa. A gente começa com um pastor que deixa o anglicanismo, que se batiza, o batismo é água derramada na cabeça, aí esse pastor vai e desiste, né, isso lá na Holanda, e quando a primeira igreja batista geral é fundada por um leigo, porque ele era advogado e não teólogo, como o formado em teologia em Cambridge, né, que era o caso de John Smythe. Não, ele era advogado. Tá dando para entender? Então, eu não sei se dá para vocês perceberem que assim, olha como a nossa história é controvertida, e isso tem que ajudar a gente a ter humildade. Entendeu? Porque assim, observa bem, o cara que começa o movimento se batiza, né? E detalhe, e volta de onde ele acreditava, né, para o menonismo, né, e para o anabatismo. E aí quem é o primeiro pastor da primeira igreja batista geral na Inglaterra? É um advogado. Entende? O primeiro batismo não é imersão. Então essas coisas têm que ajudar a gente, assim, a não se achar o último biscoito do pacote. A gente precisa ter aquela humildade de dizer assim, olha, a teologia ela é escrita a lápis, a gente foi se desenvolvendo e foi começando a desenvolver uma convicção teológica na nossa caminhada. Não veio uma coisa pura que desceu assim do céu e cataploft, não foi assim. A gente está dando para... esse é o caso, porque assim, teologia, gente, não é revelação, a revelação é uma coisa dada. A teologia é uma coisa buscada, desenvolvida, procurada. É você tentando fazer a revelação caber na cabeça. Entende? E se você está tentando fazer caber na cabeça, você vai tentar fazer caber na cabeça que você tem hoje. Não tem como você fazer caber na cabeça do século que vem, meu Deus do céu. E não tem como você ficar pensando com a cabeça do século passado. Senão tem alguma coisa errada. O problema é que assim, tem gente que confunde a teologia com a revelação e acha que a gente tem que continuar pensando como pensava lá atrás. Aí eu lembro do livro que o Marcos está vendendo lá em cima, A Sedução da Imaginação Terminal, que a Roseli comprou, né? Que não comprou? A Sedução da Imaginação Terminal? E a monografia deixou comprar mais alguma coisa? Ah, não, né? Pensei que teve uma pessoa que comprou, agora não lembro quem foi. Aí nisso, o que acontece? A gente, por exemplo, acaba pegando uma caminhada de repetição em vez de reflexão teológica. E aí eu não sei se dá para perceber, é diferente, gente. Revelação é uma coisa, teologia é outra. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é o prédio, outra coisa é o andaime. A gente não pode olhar para o andaime como se o andaime fosse o prédio. O andaime é o jeito que a gente tem, né, de assim, como é que a gente vai concretizar aquilo que está aqui dentro, né? Como é que a gente vai fazer? Assim, diante de uma situação dessa, a gente observa, né, que nasce em 1609 a primeira igreja de fé batista em solo holandês, por causa da perseguição religiosa na Inglaterra. Por que eu coloco fé batista em solo holandês? Porque
a primeira igreja batista geral, ela é fundada mesmo na Inglaterra, né? Entende? E sendo que a compreensão batista já começa em 1609 na Holanda. E aí, em 1609, nasceu a primeira igreja de convicções batistas dos tempos modernos, historicamente em solo holandês, onde estavam refugiados. Lá, Smyth liderou o rebanho até concluir que deveria juntar-se aos menonitas, embora ele mesmo não tenha sido aceito de volta. Muitos foram com ele e foram aceitos. Mas seu auxiliar, o advogado Thomas Harris, acreditando em seu ensino inicial, não foi com ele e continuou o trabalho com cerca de 11 membros. Estes 10 ou 12 cristãos de convicções batistas refugiados na Holanda regressaram à Inglaterra e fundaram em 1612, em Londres, a primeira igreja batista em solo inglês, uma igreja batista da qual as igrejas batistas brasileiras podem se dizer herdeiras. Então a gente, por exemplo, observa aqui que a coisa começa desse jeito. E por exemplo, é muito comum que alguns remontem o início dos batistas com os batistas particulares, mas historicamente os batistas não começam com os particulares. E aí, antes de regressar, porém, uma declaração de fé com o título Uma declaração de fé do povo inglês permanecendo em Amsterdã, na Holanda, né? Eu acabei esquecendo de colocar o verbo antes de regressar, porém foi criada uma declaração de fé. Foi criada por Harris, deixa eu ver, HELWYS. Foi criado por Harris uma declaração de fé com o título Uma declaração de fé do povo inglês permanecendo em Amsterdã, na Holanda. A declaração de fé da primeira igreja batista geral defendia que o batismo não deveria ser ministrado a crianças e afirmava que não deveria haver imposição na lei sobre a liberdade de consciência dos indivíduos. E aí, por exemplo, eu deixei na nota de rodapé que você pode encontrar no texto de Samuel Coutinho, deusamouomundo.com, na /batistas/ a primeira declaração de fé 1611. Tá legal? Tá aí na nota de rodapé, na página 7. Eu acessei dia 6 de agosto de 2019 às 4h45 da manhã, que é a hora que eu estava preparando a minha apostila, foi a hora que o moleque me deu tempo de estudar, né? Não fala mal da pessoinha. Aí nesse caso, entendeu? Foi a hora que eu pude preparar a minha apostila. Fiquei escrevendo de 00:30 às 10h30 da manhã. E aí 10h30 da manhã veio ele sorrindo para mim, para me abraçar, né? Mais ou menos desse jeito. E aí é uma delícia. Aí nesse caso, não fala mal da pessoinha. Aí nisso, voltando para cá, essa declaração de fé, ela batia na tecla, né, de que a primeira igreja batista geral defendia que o batismo não deveria ser ministrado a crianças e afirmava que não deveria haver imposição da lei sobre a liberdade de consciência dos indivíduos. E tal declaração não se preocupa com o tipo de batismo, mas com o significado de batismo. Por que eu enfatizo muito isso? Porque às vezes a gente quer recriar o passado. Gente, recriar o passado é um negócio meio complicado. Tudo bem que a gente pode dar ressignificação, a gente pode fazer uma releitura, mas dizer que algo que aconteceu não aconteceu, ou dizer que algo que não aconteceu aconteceu, aí já é complicado. A gente não deve fazer um negócio desse, né? Então, a gente percebe que a preocupação principal estava no significado do batismo, considerando que os primeiros batistas, todos arminianos,
foram batizados por afusão. Então, uma palhinha Sobre a fusão, sobre arminiano, sobre... Ah, sim. O que acontece é que... É porque o arminiano, ele pega a linha da liberdade na soteriologia, na liberdade e na responsabilidade. Enquanto o calvinista, ele pega o caminho da soberania divina. Então, enquanto um pega a responsabilidade humana e a liberdade humana em parceria com Deus, tipo um sinergismo, o calvinista, ele pega a ideia da soberania divina, da graça divina e o monergismo. Deus trabalhou sozinho. E aí, o que acontece? No calvinismo não. E no caso do arminianismo, ele existe de tal forma que você pode decidir entrar e pode decidir sair. No calvinismo, você não decide entrar, quem decide é Deus, e você não tem como sair, porque Deus decretou. Tô assim, sendo curto e grosso, entendeu? Vocês já estão tendo teologia sistemática? Então, em soteriologia que isso é discutido, mas a gente pode conversar depois, de repente, até no grupo que ela criou, né? Que assim, a gente pode conversar sobre esses assuntos, entende? Isso, tá bom? Que assim, no do seminário oficial eu prefiro não fazer, mas no grupo que a Graciele criou, que é grupo com o professor Roberlan, já que é o meu grupo, então no meu grupo eu faço o que eu quiser. Aí, se você, tá com o meu nome, né? Eu posso falar assim, no privado, se você puder ajudar. Por quê? Eles vão te zoar se você botar no grupo? Não sei, quem tá no grupo? Quem tá no grupo é só a turma. É só a turma, a bala pode comer. Então tá, manda aí. Eu só vou receber em casa que eu tô sem internet. Aí, em relação aí comigo, pode pegar pesado, porque quanto mais vocês me sufocam, mais eu tenho que estudar. Falar nisso, eu tô aguardando a referência, tá? Do proto-comunismo. Isso. Claro que eu vou lembrar. Eu preciso disso. E aí, nesse caso, porque assim, eu vi na internet. O problema é que assim, eu uso o vídeo, mas eu dou referência. O pessoal na internet fala, mas não dá referência. Aí complica. Eu não vou levar para frente o negócio que o cara me falou de internet sem referência. Porque mal ou bem, que nem quando eu boto as coisas aqui, se eu estou ensinando errado, estou ensinando errado porque alguém me passou errado. Mas assim, eu tive trabalho de pesquisar. Agora tem gente que sabe lá se está falando porque está com intenção tal. Às vezes a pessoa ela quer romper com a Convenção Batista Brasileira e ela vai começar a descer a marreta, mas tá, qual é a referência? Ou então o indivíduo ele quer mudar a igreja e aí ele vai e traz, tá, mas qual é a referência? Você leu onde? Veio do céu? Deus purinho na terra, desceu e baixou aqui, soprou e acabou? Aí você solta uma baforada em cima dos irmãos e vai? Não, cara. Não, eu tenho que ler, né? Não estou dizendo que Deus não fala com as pessoas, mas assim, uma coisa é o mistério. Outra coisa é o que já está aí na terra, né? Uma delas é a história. O Espírito Santo não precisa me contar a história, né? Existe livro, existe biblioteca. Eu acho que Deus tem mais o que fazer, mas com todo respeito. E aí nesse caso, em relação a isso aqui, eu volto só para a gente não se perder. E tal declaração, né? A declaração de fé da Primeira Igreja Batista Geral não se preocupa com o tipo de batismo, mas com o significado deste batismo, considerando que os primeiros batistas, todos arminianos, foram batizados por afusão, a água foi derramada, e não parece, pelo menos o que a gente observa, não parece haver provas históricas de que Smyth ou Hells usasse a imersão em seu ministério. Pelo menos é o que a gente observa com Israel Belo de Azevedo na celebração do indivíduo, a formação do pensamento batista brasileiro. E aí, quer falar comigo ou falar com ele? Ah, não, então tá legal. E aí, assim tem início a linhagem de igrejas batistas. Como eu falei, historicamente, quem acredita no rastro de sangue, ou quem acredita na origem com os anabatistas, fiquem à vontade. Eu estou falando que assim, com dados históricos, vem a partir dos separatistas ingleses. E aí, a linhagem de igrejas batistas começa arminiana em sua teologia, o que vai contribuir para que, com o passar do tempo, sejam conhecidas como batistas gerais, pelo fato de sustentar uma expiação geral por todos os homens, ou seja,
Jesus, ele morre, é sacrificado para a salvação de todos. Em 1626, os batistas chegavam ao número de 11 igrejas no país. E em 1644 já havia umas 47 igrejas batistas gerais organizadas. E aí, isso, exatamente. E aí, a gente, por exemplo, vai observar em relação a esse assunto, né, que entre 1633 e 1638 surgiu também na Inglaterra um grupo de batistas chamados batistas particulares, sob a influência de Henry Jacob. E nesse caso, deixa eu pegar aqui, esses batistas particulares, ao contrário do grupo original, que são os batistas gerais, ao contrário do grupo original, os batistas particulares, partilhando da doutrina calvinista da eleição, acreditavam que Cristo morreu para salvar determinadas pessoas, ou seja, é a expiação limitada, expiação pelos eleitos. E nesse caso, como é que eu posso dizer? Eles entendiam que Jesus morreu para salvar determinadas pessoas, porque essas pessoas são as pessoas que lhe foram confiadas pelo Pai. Isto é, por uns ele morreu, os eleitos, por outros ele não morreu, os reprovados. O batismo por imersão é um legado que recebemos deles. Isso, que são os batistas particulares. Oi. Pelos gerais, depois os particulares. Eles eram arminianos, os primeiros. Isso, os gerais. Aí depois veio os particulares, calvinistas. Que são calvinistas. Isso. E daí deve vir expulso mais na frente, né? Aí era batista, mas era calvinista, um dos... o que acontece é que é o seguinte, por exemplo, o que a gente vai observar aqui na nossa caminhada é que entre eles não tinha um compromisso como nós temos com denominação. Era um compromisso com convicção. E aí o que acontece? Por exemplo, hoje, o nosso caso, o indivíduo ele é contra a ordenação de mulheres. Aí a denominação aceita mulheres e em vez dele sair, ele fica azucrinando. Ou então, por exemplo, ele é a favor, né, do batismo no Espírito Santo como segunda bênção. Em vez dele sair, ele fica para querer mudar. E assim, por quê? Porque todo mundo quer ficar na denominação. No caso deles, era o seguinte: olha, a gente acredita assim. Quem acredita assim é desse jeito, quem acredita assado é do outro jeito. O caso da gente, por exemplo, se você pegar tanto o caminho de ser arminiano como ser calvinista, para a Convenção Batista Brasileira, eu entendo que é um problema, porque a nossa declaração doutrinária ela é arminiana no início da nossa salvação e ela é calvinista no final da nossa salvação. Por exemplo, no início a gente é livre e responsável para tomar decisão, e no final a gente tem a segurança da salvação. O arminiano puro, ele, por exemplo, está lá hoje, mas ele é livre para apostatar e sair, exatamente. E o calvinista, mesmo querendo, se Deus não chamou, velho, não adianta. Eu lembro de uma história, né? Seminarista novo, ele queria fazer parte de se enturmar, né, com o pessoal lá na turma. E aí ele viu a turma, né, deixa eu ver aqui, ele viu a turma dos arminianos. E aí quando ele viu a turma dos arminianos, né, ele, dos calvinistas, ele chegou e falou assim: poxa, eu queria fazer parte aí do grupo de vocês, eu queria me enturmar com vocês, tudo tal. Não, aqui a gente é calvinista, né, não entra quem quer entrar, só entra quem é chamado para entrar, só, né, exatamente. Aí ele falou assim: tem aquele grupo lá é de arminiano, pode ir para lá então, que lá é seu lugar.
Aí ele, pô, gente, eu queria me enturmar aqui com vocês e tudo tal. Poxa, que legal, bacana. Mas por que você quer fazer parte do grupo? Ah, porque eles me mandaram para cá. Não, aqui não vem ninguém mandado. Só quem vem de livre e espontânea vontade. Então, brincadeiras à parte, eu não lembro mais como é que isso foi contado. Foi 2001, né, que eu vi essa história no seminário. Mas assim, é complicado, né, você ter tanto um extremo quanto o outro na CBB, porque a CBB, ela dialoga com essas duas linhas. No passado, não. No passado, ou é ou deixa de não tem por onde. Não tem por onde. Deu para entender? E aí, nesse caso, quanto à questão dos personagens ou das personagens da história batistas que eram calvinistas ou arminianos, confesso para você que eu não pesquisei. Embora os mais proeminentes, com certeza eram, né? Com certeza os mais proeminentes eram calvinistas. Até porque conta-se, né, que os calvinistas eram mais organizados, mais diligentes do que os arminianos, né? Eu não tenho precisão, por isso que eu falei, conta-se. Então, o que eu posso falar é o que eu pesquisei e tenho nota, porque se eu esquecer, eu clico na nota para ler. Oi. Quer dizer, o Lutero entra como nessa linha de Armínio, né? No caso. Bem, Lutero está lá atrás. Eu sei. Isso. Ele acreditava como Armínio, no caso. Ele acreditava que todos. Olha, Lutero está na questão da salvação pela graça. Calvino é que vai pegando um caminho que, na minha opinião, é mais determinista. Deu para entender? Por exemplo, Lutero tem a dificuldade de Lutero é o quê? É que, como católico, a ideia era o quê? Vou fazer as obras e ainda assim eu não tenho segurança se estou salvo. É aquela questão assim, geralmente se você conversar com um católico, está arriscado você ainda ter um papo desse assim: quem garante que a gente vai estar lá? A gente erra tanto, a gente falha tanto. Olha como é que é o negócio. Eu não conheço os católicos com quem vocês conversam, mas os católicos com quem eu já conversei sobre salvação, e é um argumento que até faz sentido, porque vamos e venhamos, a gente que é crente, e crente de igreja batista, a gente sabe que crente vacila. Se dependesse de nós, estaria todo mundo no colo do capeta pulando uma fogueira. Se dependesse de nós, tá entendendo? Então o que acontece? Diante da situação, e detalhe, para não botar na conta de vocês, pode começar por mim como pastor, pecador-chefe da parada. Tá dando para entender? A gente cai naquilo que a gente condena, a gente fica com inveja da igreja do outro irmão que está com mais membro do que a nossa. Tá dando para entender? A gente, por exemplo, às vezes, né, trai a mulher com a noiva de Cristo, né? Dá mais atenção para a mulher de Deus do que para a mulher da gente. Então o que acontece? Um monte de coisa acontece, né? Se afasta do filho para cuidar do filho dos outros da igreja. Então, assim, se dependesse da gente mesmo, sem falar quem faz fofoca dizendo que é pedido de oração. Ainda tem esse pessoal. Tem, entendeu? E aí, tá dando para entender? A irmã, né, que quer mostrar a glória de Deus, mas ela tá fazendo esse errado, né? E ela diz que a maldade está nos olhos dos irmãos, entendeu? Tá cheio, não, e detalhe, e o outro irmão que podia desviar o olho não desvia, deu para entender? Né? Fala, quanta iniquidade, sai da frente, Satanás. E aí nessa brincadeira, né, o católico, de certa forma, ele tá com um pouco de razão nesse aspecto, quando ele olha para o aspecto humano. Não tem miserável homem que sou, meu Deus do céu. Agora, ele pega qual caminho? Confiar na graça de Deus. O justo viverá pela fé. Ou seja, eu creio que Jesus pagou a minha dívida. É como, por exemplo, né, a Valéria está ali fazendo uma conta de pedir, né, uma pizza para gente, né? Vai ligar agora para Parmê e vai chegar um motoboy aqui a tempo de a gente comer uma pizza. Você não tem que estar preocupado se você tem dinheiro no bolso. Ela está pagando a pizza para a gente. Agora, se fosse um racha, cada um chega com tanto, aí complica. Se você não tem nada, não come. Deu para entender? Então, trazendo essa ilustração pobre, né, pálida para falar de salvação, é o seguinte: ele pagou. A festa já está garantida, não é festa americana. Não, tem gente aqui que não tem idade para lembrar disso não, né? Mas a Roseli lembra da festa americana. Olha, o
quê? Ih, rapaz, é Boniás. E aí vamos lá. Aí nesse caso, olha aí, ó, tá vendo? Knife. Aí vamos embora. Oh, rapaz, na época que o funk era em inglês, não é? E os crentes reclamavam. E aí nesse, rapaz, hoje é em português, era melhor em inglês. Aí nesse caso, o que acontece? Fazer o que, né, gente? A 5 dos 50, não tem outra coisa, é só saudade. E aí, Good Times 98, ou Rádio Mundial. Mas vamos lá. Aí a respeito desse assunto, né? O que acontece? Aí, todo mundo fala. A cara do Steve, o Steve tudo sorrindo, tudo lembrando da luz piscando colorida. Aí vamos embora. Aí, olha aí, o Black, né? Penteava com garfo. Ih, rapaz, tirou o. Obrigado, tá? Olha só, alguém diz pra Graciele que ela vai ficar velha? Olha só, exatamente, com rugas e pelancas. Com falta de cabelo. Entendi. Então tá bom. Então eu recuo. Então tá bom, eu recuo um pouco a profecia, tá bom? Aí nesse caso você vai ter dinheiro para plástica. E aí em relação a isso, o que acontece? Voltando para cá, a questão de Lutero, ele está preocupado com a salvação dele. E aí ele descobre o seguinte: está consumado, ele já fez. Só tem uma diferença. Não é porque ele fez que vai ser a moda Bangu. Não sei nem se tinha Bangu na Alemanha. Mas o que acontece em relação a isso, né? O que a gente observa é que ele tem aquela ideia de descansar no que Jesus fez. Calvino já pega o caminho de que assim, olha, Deus estabeleceu algo. E aí o pessoal vai pegando essa linha. O problema é que Calvino não era calvinista. Calvinista foram os outros. Calvino era Calvino, entendeu? Calvino não era calvinista. E aí o pessoal foi assim, levando mais a extremo algumas situações, fazendo aquelas questões de cartilha, assim, foi pegando um caminho mais para assim, meio que institucionalizar a parada, né? Mais ou menos isso. E aí, lembra que os batistas, eles começam com os anglicanos, que têm contato com o calvinismo e voltam defendendo o puritanismo, sendo que entre esses puritanos tem os conformistas e os não conformistas. Então aí onde está a questão. Então ainda fica resquício do calvinismo. A diferença dos batistas gerais é porque o líder deles era um anabatista menonita de linha arminiana. Então, assim, a tendência é o quê? Né? Você vai ali, como aquele caso, né? Por exemplo, todo dia eu chego para você e falo: o que a abelha e o que a galinha tem por dentro que é amargo? Você não abre mais galinha para fazer, mas Roseli deve lembrar. Fel, não é mesmo? Então o que a abelha produz que é doce? E o que a galinha tem dentro de si que é amargo? Agora bem forte, quem matou Caim? Não. Aí o que acontece? Mas você vai tanto, entendeu? Aí você vai tanto que daqui a pouco a boca fica torta junto com o cachimbo. Entende? Tem a questão da aculturação, da enculturação, da acomodação e da assimilação, que em sociologia a gente vai aprender, né, que você vai adquirir uma influência cultural nova enquanto você interage com o outro. E nessa aquisição você pode se acomodar, como assim, eu discordo, mas fazer o quê? Ou você pode assimilar. Agora eu penso diferente, entende? Então é mais ou menos assim. Os batistas gerais não eram menonitas. O primeiro líder, John Smythe, que deixou de ser menonita, mas depois quis voltar para ser menonita. Entende? Sendo que os menonitas eram anabatistas. Né? Daí, por exemplo, aquela ideia, né, de assim,
ter aquela impressão, né, como é que eu posso dizer, de que a gente veio dos anabatistas, com uma diferença, ele foi ministro anglicano, então ele chegou a pertencer à igreja anglicana, entende? Então é aquele caso, por exemplo, digamos que há tendências, né, no meio batista, sendo que vem uma pessoa de uma outra denominação e ela é trabalhada na denominação para ser líder. Ela não vai ser a mesma cabeça daquele que nasceu e cresceu ali. É diferente, né? E aí, voltando para cá, a gente, por exemplo, percebe que, ao contrário dos batistas gerais, os batistas particulares partilham da doutrina calvinista da eleição, acreditando que Cristo morreu para salvar determinadas pessoas e que eles foram confiadas pelo Pai, isto é, por uns ele morreu, os eleitos, por outros ele não morreu, os reprovados. O batismo por imersão é um legado que recebemos deles na década de 1640, o que se tornou prática comum entre os batistas gerais também. Então o que acontece? Os batistas gerais começam com água derramada, os batistas particulares, né, estão com imersão. E aí nisso eles vão interagindo. Eu posso não acreditar na soteriologia do cara, mas eu acredito na prática eclesiológica do cara. Deu para entender? E aí os batistas particulares, eles também ministravam o batismo por aspersão, até que Richard Blunt, certo de que a imersão era o modelo neotestamentário, começou a procurar alguém que o imergisse. Não encontrando na Inglaterra, viajou para a Holanda, onde um grupo de dissidentes do menonismo, os Collegians, agia assim. Batizado em 1641, voltou à Inglaterra, imergiu a Blacklock, mestre da igreja, e ambos batizaram a 51 outros em 1642. Para ler mais, é só conferir Israel Belo de Azevedo, a celebração do indivíduo. A formação do pensamento batista brasileiro está lá na página 79. E aí, eu não sei se deu para perceber que nem os batistas particulares começam 100% com a imersão. Deu para entender? Retornando à busca pela origem dos batistas. Oi? Então tá falando sozinho, né? Isso acontece. Eu também vou recuar a profecia, tá? Você não vai falar sozinho quando tiver mais velho, tá? Só porque você deu uma repensada no que você falou dos tios. E aí, nisso que ouviram falar de Battle White, mas tudo bem. Seguindo aqui, retornando a busca pela origem dos batistas, embora haja um desejo de voltar ao Novo Testamento, na condição de seguidores de Jesus, e aplicar no cotidiano os ensinos de João Batista, imitando a fé daqueles que não se deixaram afastar das orientações apostólicas, historicamente e ininterruptamente, as raízes do nome Batista estão fincadas em 1612, nos arredores de Londres, por Thomas Harris e seus seguidores, que já tinham sido batizados em Amsterdã, na Holanda. Estamos aqui porque nossos irmãos no passado semearam com o sangue que colhemos hoje. Depois da Reforma Protestante, em 1517, surgiram os cristãos ingleses, chamados de batistas, por enfatizarem o batismo com profissão de fé, originada num coração regenerado por conversão genuína. Foram para a Holanda fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, mas retornaram sob a liderança de Thomas Harris e fundaram, no calor da batalha, a primeira igreja batista em solo inglês. E é a partir desta primeira igreja dissidente do anglicanismo que surge a linhagem batista que alcança o tempo presente, espalhando-se pelo mundo, a começar pela América do Norte e levando o movimento batista a todos os continentes. Então, que a gente possa estar olhando para esse aspecto em relação à questão, né, da reforma anglicana, do trabalho que foi feito para que hoje nós estivéssemos aqui. Tá ok? Então